Obrigado, Bira. Obrigado, Bira. Antes de falar, irmãos, eu tenho alguns recados para a gente poder compartilhar. Primeiro recado, quero chamar o irmão Pedro. Irmão Pedro, vem por favor aqui. O irmão Pedro está mais inteirado lá com o irmão Marcelino. Você vai trazer notícias já de primeira mão aí do irmão Marcelino. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Conversando com o irmão Marcelino ontem, tive o privilégio, né, meus irmãos, de visitar o irmão Marcelo. Até me emociono, porque o amor fraternal que nós lemos aqui na Bíblia, nós precisamos de praticar esse amor fraternal. E ontem eu tive a oportunidade que Deus me deu de conversar um pouquinho com o irmão Marcelo. Ele estava dormindo, como sempre, né? Sempre dormindo, e tive que acordá-lo. E conversei um pouco com ele. E ele me respondeu com mímica, e cantei um hino com ele, 322, viu, irmão Bira? Nosso hino 322, que esse hino deixou marcado na minha vida, na vida do irmão Bira. E orei com ele, falei de você, Bira. Ele entendeu que o irmão mandou um abraço para ele, a igreja está acompanhando em oração, porque a melhor coisa é a gente estar na presença dele lá, conversando com ele, porque todo dia eu coloco um boletim da igreja, não sei se os irmãos acompanham, alguns acompanham, outros não, viu, pastor? Então, eu pedi a oportunidade do pastor me passar para a igreja e fiz umas massagens no pé dele, ele gostou, pedi para ele apertar minha mão, ele apertou minha mão, na hora de cantar o hino, ele acompanhou. E o médico falou para mim que ele está passando um dos melhores momentos agora. Então, que a igreja continue orando por irmão Marcelino. E quando ele me viu, eu perguntei se ele tinha me reconhecido, ele balançou a cabeça. Então, isso traz uma alegria tão grande para a gente, porque a idade que ele está, mas ele está bem lúcido. É isso que eu queria passar para os irmãos, que os irmãos continuem orando pelo irmão Marcelino. Tá bom? Muito obrigado, pastor. Isso aí, Pedrão. Amém, irmãos? Deus tem operado conforme o clamor da igreja e nós somos gratos a Deus por isso. Eu tenho recebido todo dia a notícia pelo irmão Joaquim. Joaquim sempre passa a informação, mas também vai para o grupo também, que o Pedro também tem informação. Ele coloca no grupo aí para a gente estar acompanhando. Amanhã estarei lá com ele de tarde, lá, se Deus quiser. Deus permitir, estarei lá orando com ele para que Deus esteja abençoando aí e quem sabe finalizando esse tempo dele lá e voltando à comunhão da família e com a igreja de novo. Amém, irmão? Irmão Sodré, vem cá, irmão Sodré, por favor. Irmão Sodré, vem cá, por favor. Irmão Sodré vai viajar essa semana. Ele vai tirar a cirurgia aí que ele fez da vista. Então ele vai estar lá em Porto Velho. Vai estar caminhando em Porto Velho. Nós vamos estar orando por ele aqui. Vem pra cá, irmão Sodré. Suba aqui. Isso. Vamos orar para o irmão Sodré, irmãos. Pai querido, graças te damos, ó Deus, pela vida do irmão Sodré, que tu continues abençoando a sua vida, a sua família e também, ó Pai, guardando na viagem que estará, ó Deus, para Porto Velho, para que tu guarde ali e também os exames que vai fazer, retirar dos pontos ali da sua vista, que os médicos possam dar acompanhamento necessário para que ele retorne realmente com a tua graça e com a tua paz, ó Deus, e volte realmente completo daquilo que tu reprovidenciou na sua vida. Abençoa a sua vida, Pai. Guarde todos os males. É o que nós pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmão Sodré. Amém. Bom, esse ano eu tenho falado aí da a unidade da igreja. Mas o que nos impede a união, irmãos? São tantas dificuldades que nós muitas vezes falhamos em compreender aquilo que é de Deus. Deus tem plano para cada um de nós. Só que nós precisamos olhar para Deus a cada momento e ver como Deus deseja as nossas vidas de tal maneira que nós possamos caminhar com Ele sempre. E é isso que nós queremos pensar um pouquinho hoje num texto de Paulo, lá em Colossenses. Nem passei para o Cláudio, fico conversando com tantas coisas ali, acabei esquecendo ali de passar para o Cláudio ali o texto. Mas vamos chegar ali com certeza, que os irmãos tenham um pouco de paciência comigo hoje. Eu estou aqui meio perdido. Mas Deus vai me ajudar aqui e os irmãos também. Filipenses 3, 13 a 14.
Eu sei, irmãos, que o tempo é difícil, mas o que impede da nossa vida ser transformada? Quais são os objetivos? Paulo está falando que nós precisamos esquecer as coisas que para trás ficam. Nós somos nova criatura, mas esquecemos de descarregar as coisas do passado. Tem pessoas presas nisso. Eu estive lendo um artigo, eu não sei quem escreveu, eu recebi o artigo, mas não diz quem é o pensamento. Mas eu gostaria de compartilhar aqui primeiro com os irmãos aqui, olhando para esse texto aqui, que eu achei super interessante. Né? Até compartilhei com alguns ali já, e eu quero compartilhar depois com a igreja. O texto diz o seguinte: se nós olharmos para o mundo, ficaremos angustiados. Se nós olharmos para dentro de si, também ficamos desanimados. Se olharmos para Deus, nós encontraremos descanso. Porque grande parte da inquietação da alma nasce do lugar para onde nós estamos olhando. A inquietação vem, nós perdemos o foco muitas vezes e nós nos inquietamos com tudo. Então, quando nós olhamos para o mundo, vemos instabilidade, injustiça, violência, incerteza, e o coração se enche de medo e de ansiedade, do qual encontra terreno fértil para nos invadir. Quando olhamos para dentro de nós mesmos, encontramos limitações, pecados, fraquezas, dúvidas, e o desânimo logo toma conta de nossas vidas. Nós precisamos olhar para nós e esquecemos de ver as coisas. Mas quando nós levantamos os olhos para Deus, tudo muda. É isso que muitas vezes falhamos. Nós esquecemos de olhar para Deus. Nós esquecemos de olhar para aquele que é todo-poderoso. Mas quando nós levantamos os olhos, tudo muda, irmãos. Não porque os problemas desaparecem, mas porque o coração encontra o trono daquele que governa todas as coisas. Nós esquecemos disso. Deus governa tudo. Ele está no controle de tudo. E é Deus que vai fazer. Às vezes nós ficamos chateados com algumas coisas que acontecem, de alguém assumir certa responsabilidade. Mas nós temos que se lembrar que Deus é que controla todas as coisas. Ninguém assume nada sem que Deus possa dirigir a sua vontade. A paz cristã não nasce da ausência da tempestade, mas da certeza de que Deus continua soberano sobre elas. Não nasce da força interior, mas da confiança naquele que nunca falha. O mundo é instável demais para ser o nosso refúgio, mas Deus é suficiente para ser o descanso da nossa alma. Enquanto olharmos para baixo ou para dentro de nós, a alma encontrará e ficará inquieta. Mas quando aprendemos a olhar para o alto, o coração finalmente encontra paz. Amém? Esse pensamento, de pensando nele, como nós podemos utilizar. Às vezes somos tomados por essas questões, vivemos essa inquietação completa. E eu quero ler o texto que está aí na tela. Ó. Paulo está dizendo ali, Paulo passou grandes momentos difíceis da vida dele, mas Paulo escreve aos Filipenses ali, trazendo essa consciência diferenciada e que nós precisamos analisar cada momento. Paulo diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avanço para aquela que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? É isso que Paulo está dizendo assim, foque nisso, é isso que nós precisamos. Às vezes estamos olhando para trás, esquecemos. Eu sei que nesse novo tempo que nós estamos vivendo agora, irmão, o ano se inicia agora, mas será que a nova demonstração de fidelidade, irmãos, de Deus, continuará? Será? Será que nós acreditamos que Deus vai renovar os seus planos conosco? Nós precisamos ter certeza disso. Não importa, irmãos, os desafios que enfrentaremos anteriormente, aquilo que nós passamos no ano passado, sua graça se renova diariamente, irmãos. Essa é a verdade que nos permite enfrentar novos começos. Nós precisamos confiar no Senhor. Se nós não confiarmos em Deus, como será esse ano? Se nós não confiarmos em Deus, como vamos viver esse ano? Com a instabilidade que nós temos. O país está em crise, tudo tem crise. Nós estamos aí. Vimos famílias quebradas, irmãos. Famílias, igrejas rachadas. Como nós podemos viver nesse tempo? Lideranças quebradas também.
lideranças corrompidas aí também. Nós precisamos saber que Deus está no controle, sabendo que não estamos sozinhos. Deus conhece o nosso amanhã. Deus sabe do nosso tempo. Não é pela força da esperança, mas porque é confiar naquele que é o Senhor da esperança. Nós precisamos confiar nele. O ano que passou, irmão, possamos realmente abraçar cada novo começo. O ano passou. Eu não posso voltar no passado, não tem como voltar, mas eu preciso estar atento para isso. As oportunidades estão aí. Nossa fé precisa ser renovada e a nossa certeza precisa estar equilibrada em Deus, aquele que realmente cuida de tudo. O Senhor diz aí para nós aí, como está aí, Deuteronômio diz assim, 31:18 diz assim, Deuteronômio 31:18 diz assim, o Senhor mesmo irá à sua frente e estará com você, nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não se desanime. Deus está falando isso. Olha para frente, caminho. Nós precisamos acreditar em Deus. Às vezes vamos para a igreja, mas não confiamos em Deus. Nós temos que vir para a igreja, irmão, mas ler a palavra de Deus e confiar no Senhor, porque Ele cuida de cada um. Olha para o teu passado, você vai ver. Quantos aqui duvidaram do ano passado? E Deus não cuidou de você? Deus cuidou de cada um. Deus cuidou, irmão. Deus abasteceu o seu celeiro o ano inteirinho. Deus guardou a sua vida a cada momento de vida. Deus nunca nos abandonou. E esse ano também, Deus continuará cumprindo a sua promessa por cada um de nós. Nós não podemos desistir e deixar de olhar para Ele. Nós podemos ficar desanimados, mas não abatidos. Podemos realmente passar por um momento difícil, mas nós não vamos desanimar e continuar firme. Deus quer, irmão, para isso. Por isso nós temos que olhar. Vamos orar, irmão. Baixe sua cabeça, pense um pouquinho nisso. Vamos falar um pouquinho sobre esse texto aí de Paulo, que nos fortalece. Pai querido, nessa noite, Pai, queremos estar contigo, Pai. Que a Tua palavra penetre o nosso entendimento. Que a Tua palavra, Deus, entre em nossa mente de maneira poderosa e nos convença para que nós tenhamos a certeza de que Tu és um Deus que está conosco em cada momento, mesmo que não o vejamos, Pai, mas nós sabemos que Ele está lá pessoalmente, cuidando de cada um de nós, examinando nosso coração, dirigindo nossos passos, nos livrando, Pai, das armadilhas do inimigo, mas nós precisamos confiar em Ti, Pai. Toma conta de nós e fala conosco nessa noite. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Deus, irmãos, quer o melhor para nós. Nós não podemos desanimar. Deus quer o melhor para cada um de nós, mas eu preciso confiar no Senhor. Eu preciso colocar a mão na mão de Deus. Eu sempre canto aquele hino, o hino antigo. Segura na mão de Deus. Eu não concordo com essa palavra. Sabe por quê? Porque não é assim. É Deus que tem que segurar na minha mão. Deus, eu canto, segura na minha mão, Senhor, segura. Porque você, quando está com uma criança, o que você faz? Você deixa a criança segurar na sua mão ou você segura na mão da criança? Como você faz? Você deixa a criança segurando na sua mão ou vai segurando na mão dela? Você segura na mão dela, porque se ela tropeçar, você segura ela e sustenta. Assim é Deus, irmão. Nós não podemos segurar na mão de Deus. É Deus que nos segura, nos guarda, nos protege quando nós caímos. Ele nos levanta, nos sustenta. Não podemos pensar que Deus nos abandonou, esquecendo, como diz Paulo ali, Filipenses, né? Esquecendo do que fica para trás. Avanço para que estão diante de mim. Paulo quer que nós avancemos para isso. E nós temos aí um ano, irmãos. E muitos estão paralisados. Muitos não confiam em Deus, que Deus está agindo. Você pode olhar o céu escuro, mas Deus está agindo depois das nuvens. O sol está lá atrás. A nuvem está lá. Mas atrás da nuvem, irmãos, o sol está brilhando. Assim também está Deus. Você pode ver a situação complicada, mas Deus está olhando para nós. Quando nós clamamos, Ele ouve o nosso clamor. Todos nós nos carregamos uma mochila, irmão, nas costas. Todos nós temos isso. Uma mochila nas nossas costas. O que nós fazemos? Nela nós colocamos nossas conquistas, nós colocamos também nossos fracassos, também nossas alegrias, também as nossas dores. Vamos carregando nossos acertos, mas principalmente os nossos erros estão ali naquela sacolinha. E muitas vezes essa sacola se torna tão pesada que nos impede de caminhar em direção ao futuro que Deus tem preparado para nós. Muitas vezes essas coisas nos tomam, elas nos abatem e nos entristecem muitas vezes. E nós falhamos
deixamos de caminhar com Deus. Deus quer o melhor para nós, mas nós não podemos desistir daquilo que Deus tem para nós. O apóstolo Paulo, escrevendo, irmãos, aos Filipenses, onde ele estava? Na prisão. Estava na prisão. Mas ele oferece o quê? Princípios transformador. Então ele fala, irmãos, não me considero ainda como ter conquistado o alvo, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás, e avanço para aquelas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo estava lá. Ele podia falar outras coisas, mas Paulo falou lá, continue firme, eu estou aqui. E Paulo estava esperando o quê? A decisão, talvez até a morte dele. Mas Paulo estava firme, alegrando outros que estavam ali. Às vezes falhamos porque nós não confiamos no Senhor. E é o que nós precisamos pensar. Paulo foi humilde. Paulo sabia disso. Ele tinha humildade, que ele não alcançou ser perfeito. Ele não alcançou. E às vezes nós queremos ser perfeitos, mas temos muitas coisas ainda a mudar na nossa vida. Nós temos muitas coisas a mudar. Irmãos, eu não me considero ainda que tenha conquistado o alvo. Eu não tenho conquistado. Você imagina, Paulo diz que não tinha conquistado o alvo. Paulo estava lutando ainda para alcançar o alvo. Deus, ele queria fazer algo para Deus e mostrar para que Deus agisse na vida dele. Paulo, o apóstolo, plantou várias igrejas. Escreveu boa parte do Novo Testamento também. Sofreu inúmeras perseguições e declarou-se incompleto. Ele sofreu perseguições de todos os lados. Mas ele disse assim, eu ainda prossigo. Você vê a lista que Paulo escreve aí, nos livros que ele escreveu, mostra as consequências que ele teve. Mas Paulo nunca desistiu, irmão. Às vezes nós somos abatidos por alguma coisa, desistimos, deixamos de vir à igreja, tivemos divergência com um com o outro e deixamos de vir à igreja. Eu ouvi essa semana sobre essas coisas. Eu não gosto do fulano, eu não vou para a igreja. Não tem nada a ver. A minha vida pertence ao Senhor, não do outro. Quem vai entrar no céu? É eu ou é você? Quem vai colocar? É Deus. Então eu vou cuidar da minha vida com Deus, do meu relacionamento com Deus, da minha intimidade com Deus. Eu tenho que caminhar com isso. Eu não posso olhar para o fulano que não está fazendo nada. Eu não posso desanimar porque o outro não está fazendo nada. Nós não podemos desistir, irmão, que Deus tem para nós grandes planos, mas eu tenho que lutar. Eu tenho que esquecer do passado. Eu tenho que apagar minha vida e andar para frente, porque é isso que Paulo está dizendo aqui. Eu ainda não estou completo. Isso profundamente é libertador, irmãos. Muitos de nós paramos no caminho porque acreditamos que já alcançamos o limite. Eu não preciso de mais nada. Eu já fui muitas vezes para a igreja. Tem pessoas que já estão muitos anos na igreja. Muitos anos. Muitos desistiram de muitos anos. Acham que já fizeram tudo o que tinham que fazer. Mas Deus não voltou ainda, irmão. Temos que continuar lutando e caminhando com Ele. Caminhando e acreditando que nós temos algo para Deus ainda a oferecer a Ele. Que já fizemos o suficiente. O pior, que nossos erros nos desqualificam. Às vezes assim, a minha vida não está boa. Quantos abandonam? Porque falharam uma vez. Quantos abandonam a sua vida? Porque, eu errei. Porque eu fiz isso e aquilo. Paulo nos ensina que a jornada espiritual é um processo. Não é um destino alcançado. A humildade de reconhecer que ainda não chegamos lá é que nos faz movermos em direção de Deus. Eu não cheguei lá. Você também não. Mas cada um precisa prosseguir essa caminhada. É isso que Paulo está dizendo. Não podemos parar a caminhada. Nós temos que caminhar, irmãos, olhar para frente, para o autor e consumador da nossa fé. Jesus é aquele que faz ali. Então Paulo dá uma regra para nós ali. Paulo traz o ensinamento, a disciplina. Como é que eu posso fazer a disciplina do esquecimento? Como é que eu posso esquecer, irmão? Você lembra disso? Quantas coisas você precisa esquecer na sua vida? Quantas coisas você precisa? Que muitas vezes ela começa a mexer na sua vida. Paulo diz assim, esqueçam das coisas que ficam para trás. Eu esqueço. Mas a questão é a seguinte, esse princípio, irmão, mal compreendido por muita gente. Paulo não está dizendo que está falando com amnésia, você vai sofrer amnésia, ele vai apagar tudo. Não é isso. É esquecer, deixar de lado. Nós precisamos deixar de lado muitas coisas e olhar para frente, compreendendo realmente aquilo que Deus tem para nós. Não vamos apagar a memória, mas Deus está dando libertação emocional do passado.
Nós precisamos deixar o passado para trás. Esquecer o passado. Paulo diz assim, eu esqueço. Aí você fala, mas pela, como é que eu posso fazer isso? Porque muitos pensam assim, às vezes o passado procura definir o presente. Procura. Por exemplo, você pensa o seguinte, sou um péssimo pai, eu não fui bom pai. Ah, não fui um bom líder, um bom chefe de casa. E começa a desistir. Porque eu errei naquele momento. Eu vejo pessoas falar isso. Eu deixei, eu falhei com isso e aquilo. Mas eu digo, Paulo é assim, prossiga para o alvo. Eu não posso desistir de lutar. Eu não posso. As minhas falhas não podem impedir de caminhar com Jesus. Cada um tem as suas falhas, nossos erros também. O sucesso, irmão, que nos estagnam. Às vezes achamos que já alcançamos tudo. Ah, já estou num grau máximo. Então já alcancei tudo que eu queria alcançar. Aí começa a desistir. Eu já fiz isso, já fiz aquilo. E para. Eu não posso parar. Você também não pode parar. Você tem que avançar. As feridas que nos paralisam também. Feridas, irmão. Que feridas? Nunca vou superar o que me fizeram comigo. Quantas vezes eu vejo pessoas, irmão, que saíram da igreja. Ah, o que fizeram comigo foi horrível. Eu não vou mais para a igreja. Eu vou deixar Jesus. Mas foi Jesus que fez isso com você? Eu vejo pessoas saindo da igreja. Porque fulano fez isso e aquilo. Mas ora por ele. Ora por ele. E Deus vai também trabalhar com ele. E ora por você mesmo também, para prosseguir o alvo. Eu não posso paralisar. Eu não posso deixar a minha vida que Deus me deu naquela cruz. Deus me deu uma nova vida. Eu não posso desistir de caminhar com ele. Eu tenho que lutar com ele sempre. Aí vem outro sentimento. A culpa que nos acorrenta. A culpa. Deus nunca vai me perdoar pelo que eu fiz. Já pensou nisso? Deus não vai perdoar porque eu fiz isso e aquilo. Deus pagou aquele preço pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Ele já pagou. Nada do que nós fazemos, irmãos, Deus vai deixar de esquecer. João diz assim, se confessar o seu pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus está pronto para isso. Eu preciso confessar. Eu fiz errado? Sim. Confesse o seu pecado. E Deus vai aliviar o seu peso. Vai tirar aquele peso da sua mochila e você vai caminhar mais libertado das coisas que você faz. Paulo tinha muito no passado, irmão, para esquecer. A perseguição à igreja. Paulo perseguiu quantas igrejas, irmão? Perseguiu a igreja. Paulo fez a aprovação da morte de Estevão. Já imaginaram o que é isso? Está na história de Paulo. Estava lá no peso dele. Violência contra o cristão. Quantas violências ele fez contra o cristão? Estava lá sobrecarregado, tanta culpa. Mas Paulo disse assim, eu prossigo para o alvo, pela vocação de Deus. Eu sei que eu posso chegar lá. Eu não posso desistir. Paulo nunca desistiu. Ele deixou para trás tudo e olhou para frente. Nós não podemos, irmãos, deixar. Nós temos que olhar. Mas ele aprendeu, irmão, a não permitir que o seu passado ditasse o seu futuro e o seu presente. Não, jamais. Paulo não podia deixar isso. Ele não podia deixar que aquelas coisas que ele fez atrapalhassem a vida com Deus. Mas muitas pessoas ainda carregam essas coisas. Culpa de si mesmo ou culpa dos outros. Porque feriram ele. E não consegue perdoar mais. Não consegue. Pessoas que vivem na igreja ainda. Pessoas que estão na igreja conseguem ainda viver aqui e não conseguem perdoar ninguém. Essa pessoa não é cristã. Ela não aprendeu o amor de Deus. Não adianta na igreja, não adianta frequentar aqui. Não adianta trazer seu dízimo. Não resolve. O que resolve é você realmente colocar o seu coração diante do Senhor. Senhor, me ensina a perdoar. Me ensina a amar. Me ensina a pedir perdão de quem eu errei. De quem eu pratiquei o ato. É isso sim. Esse amor é que Deus quer trabalhar no coração da igreja. É isso que a igreja que realmente consegue vencer e se multiplicar. Agora, se eu não consigo me libertar do passado, minha família me fez isso e aquilo. Eu tenho ódio do meu irmão, da minha irmã, do meu pai, da minha mãe. E está aí na igreja. E acha que Deus está gostando disso? Não, Deus não ama isso. Deus ama o perdão, a misericórdia, o seu amor. É isso que Deus quer. Deus morreu naquela cruz por mim e por você, para que nós nos tornássemos igual a Ele. Agora eu preciso quebrar meu coração. Você precisa quebrar o seu coração, tirar toda a mágoa, toda a dor, toda a preocupação e entregar na mão do Senhor,
porque ele, somente ele, é juiz. É ele que vai julgar todas as causas, não somos nós. Então essa culpa eu posso tirar. Terceiro, irmão, a determinação para avançar. Paulo fala de determinação. O verso 13 e 14 ali, o finalzinho de 13 ali diz assim, 13 e 14 assim, o 13 e o 14, avanço para que estão diante de mim. Verso 13. Bota aí, Daniel, isso. Avanço para aqueles que estão diante de mim. Né? Esquecendo, tá aí. Prossigo para o alvo, pelo prêmio de vocação celestial de Deus, em Cristo Jesus. Eu avanço. Ele tinha determinação para avançar. Nós precisamos ter determinação para avançar. Não ficar paralisado no tempo. Nós não podemos. Nós temos que lutar, irmão. Olhar para trás não resolve. Eu olhar para o problema não vai mudar nada. O passado não vai mudar. O que aconteceu, aconteceu. Eu tenho que olhar para frente e caminhar com Jesus. E pedir para Ele, Senhor, limpa o meu coração. Me ajuda a amar aqueles que eu não consigo amar. A amar o inimigo. A perdoar o inimigo. E caminhar com Ele. Se Ele pedir para você andar 1 milha, anda 2 milhas com Ele. Porque Deus deseja isso. Agora, o que nós fazemos? Eu falo que muitas vezes andamos 2 milhas. Nós temos ódio de alguém, raiva de alguém, nós fazemos o quê? Eu tenho que ir por ali, passar na casa do fulano. O que eu faço? Eu ando 2 quadras a mais, só para não passar, para ver aquele irmão. Andamos 2 milhas, mas não temos coragem de andar direto e pedir perdão ou perdoar aquele que nos ofendeu. A palavra, irmão, grega, prossigo, hebraico, ela diz assim, perseguir intensamente, correr atrás do foco. É isso que a palavra está dizendo aí. Prosseguir. Prosseguir é isso. Eu tenho que marcar e caminhar, olhar para o foco, marcar o foco, onde eu quero chegar. Ali, é lá que eu tenho que chegar. Eu tenho que marcar, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. É para lá que eu tenho que olhar. Eu não tenho que olhar para as pessoas. Eu não posso olhar para a liderança. Não, pessoas que falham. Eu tenho que olhar, irmão, para Jesus. Ele é o meu modelo, Ele é o meu Senhor, o meu Salvador. Eu não posso esquecer isso. Não posso esquecer esse foco. Deus que nos leva. Não é, irmãos, um movimento casual. Ele é intencional, irmão. É direcionado. É um olhar direcionado, é intencional. Você tem que ter intenção de fazer, de caminhar, de olhar para Cristo. Qual é o alvo, irmãos? O prêmio do chamado celestial de Deus. Paulo estava pensando nisso. Esse chamado de Deus que Ele me deu, eu preciso olhar para Ele. É isso que tem que mover a cada um de nós, cristãos, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor, tem que olhar para Jesus, não pode olhar para ninguém. Você pode assim, pastor, aquele fulano não presta. Sim, você pode até achar que ele não presta, mas cada vez que você faz isso, você se torna igual a ele, porque você virou uma crítica dele, você só está condenando. Você tem que amar e orar por ele para que ele também seja restaurado como você está sendo restaurado. É isso que é a igreja. Por isso nós estamos aqui. Olha quantas pessoas tem em volta de você. Sabe? Olha para cá. Pode olhar, pode olhar. Quantas pessoas estão aqui, ó? Olha só. Quantas pessoas você acha que é perfeito aqui? Quantas você acha que tem perfeito aqui? Quantos perfeitos tem aqui na igreja hoje? Quantos tem? Quantos? Você pode contar? Quantos perfeitos tem hoje aqui? Nenhum. Nem eu. Não sou perfeito. Eu tenho meus erros também, minhas falhas. Ninguém aqui. Sabe quem está aqui? Aqueles que querem mudar de vida. Aí Jesus só vai para aqueles que estão doentes. Nós somos esses doentes. Deus está aqui para curar a nossa ferida interior, a nossa alma, a nossa atitude. Eu não estou aqui, irmão, para receber bênção, não. Porque a bênção me segue cada momento, cada dia. Ela se renova cada manhã. Eu não preciso correr atrás dela. Eu só preciso me redimir diante do Senhor e reconhecer. Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Renova a minha mente, o meu coração. Me dá a capacidade de prosseguir o alvo. Olhar para frente, não olhar para pessoas. Tem pessoas que dizem assim, pastor, não gostei do culto. Eu não gostei da música, não gostei disso, não gostei de bater palma, não gostei disso. Irmãos, você não é cristão, não é cristão. Quando você critica alguém, você não se torna cristão. Você fica pior do que é. Não adianta você falar, não adianta. Deus não quer isso. Deus quer amor no coração de cada um de nós. Deus quer determinar que nós andemos como Ele andou, a amar como Ele andou, como Ele amou. Nós não podemos, irmão, deixar essas coisas tomar conta da nossa mente. Nós estamos aqui para glorificar a Deus. A nossa vida foi chamada para isso. Deus nos salvou para glorificar o seu nome, não para receber críticas. Deus não quer isso. Ele quer que nós amemos uns aos outros e caminhemos para o alvo,
que é Jesus Cristo. Deus está voltando, irmão. E nós temos que estar preparados para a sua volta. Eu não posso deixar, irmão, e ninguém fazer isso. Eu não posso permitir. Não se trata, irmão, de sucesso pessoal, nem riqueza material, nem conhecimento humano. Mas o alvo, a plenitude do chamado de Deus. É isso que tem que estar na minha vida. É isso que tem que estar na sua vida. Como é que eu posso fazer isso, pastor? Como eu posso esquecer e avançar? Como é que eu posso fazer isso? Paulo dá uma orientação. Primeiro, eu preciso libertar-me do peso. Eu preciso esquecer o passado. Eu preciso. É isso que ele diz. Esquecendo das coisas que ficaram para trás. Eu preciso esquecer meu passado. Eu preciso renovar a minha vida. E depois diz assim, move-se com propósito. Eu preciso avançar. Caminhar com Deus. Muitos tentam de forma invertida, irmão, a esta ordem. E se frustram. Querem caminhar erradamente. E caminham e se afundam. Porque não conseguem se libertar do peso que está em você. E o que ele faz? Naufraga. Porque ele não consegue. Porque a mente dele não foi transformada. Ele continua criticando pessoas. E ele naufraga. Ele não consegue. Irmãos, ninguém consegue mudar ninguém, a não ser o poder de Deus. Amém? Ninguém consegue. Você pode até orar, mas você não vai mudar. É Deus que vai mudar. Você pode até pensar assim, pastor, eu queria que fulano morresse. Não adianta. Porque Deus tem propósito para cada um de nós. Eu sei que você pode ter raiva de alguém, mas eu digo para você, ore para que Deus tire isso do seu coração. Deixe que Deus tome conta do seu coração, da sua mente. Como diz Paulo em Romanos 12, rogo por misericórdia de Deus, que apresente os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que você possa experimentar o que é bom e perfeito e agradável a Deus. Você pode experimentar, mas quando você se redimir diante do Senhor, colocar a sua vida diante do Senhor e renovar o seu pensamento, e aí sim, você pode provar aquilo que é bom, agradável e perfeito de Deus. Eu tenho que me olhar para isso. Eu preciso caminhar com Ele. Escolher, irmãos. Eu preciso escolher. Eu preciso decidir na minha vida a caminhar com Jesus. Ninguém vai escolher por mim. Eu tenho que decidir por mim mesmo. Eu tenho que desejar caminhar com Deus. E você tem desejo de caminhar com Deus? Então você vai ter que mudar. Porque a minha vida é assim. Eu tenho que desejar. Se eu não desejar, eu nunca vou mudar. Nunca. Vou continuar a mesma coisa. Pode passar o ano inteiro. Posso participar dos cultos o ano inteiro. Mas se eu não decidir caminhar com Jesus, não vai mudar nada. Eu vou continuar a mesma pessoa no final de 2026. Eu vou continuar a mesma pessoa. Nada vai alterar. O meu louvor não vai chegar ao trono de Deus. As minhas ofertas também não chegarão diante do Senhor. O meu trabalho na igreja não vai chegar diante do Senhor. Eu posso até fazer. Mas quando eu colocar a minha vida no altar de Deus, Senhor, eu quero ser diferente. Eu quero andar contigo cada momento. Eu quero esquecer o que a pessoa fez para mim. Eu quero também lembrar daquilo que eu fiz com os outros e pedir realmente perdão daqueles que tem lá. E aí sim, eu vou começar a caminhar com Jesus. Olhar para Ele. Eu quero concluir, irmãos. Porque eu não posso escolher, irmãos. É escolher a não permitir que o ontem controle o hoje, nem determine o meu amanhã. Eu não posso permitir isso. Eu não posso. Eu não posso que o meu passado realmente dite o que eu vou fazer agora. Eu não posso. Se eu for olhar para o meu passado, irmão, eu vou lembrar de muitas coisas. Eu vou deixar de caminhar com Jesus. Irmão, se eu olhar para o que fizeram comigo, eu vou deixar de caminhar com Jesus. Acha que é fácil? Ah, porque o pastor... Não, irmão, também passo por mesma luta que você passa. Mesma luta que você passa. Eu tenho luta também. Mas eu preciso colocar na minha vida Jesus e olhar para frente. Eu vou caminhar com Jesus. Eu quero concluir, irmão. A liberdade de avançar. Eu quero concluir com isso. Paulo não escreveu essas cartas, irmãos, de um lugar de facilidade. Paulo estava lá, na prisão, aguardando o julgamento que poderia levar à sua morte. Paulo estava lá falando para os filipenses, mas estava aguardando o resultado, que ele podia morrer. Estava lá esperando o resultado. Não estava lá numa bem boa, não está no hotelzinho, não, está na cadeia. Estava na cadeia. Mas Paulo nunca esqueceu o alvo que tinha com Deus, o prêmio da vocação de Deus. Ele sabia o alvo que ele queria. Não estava nem preocupado com ou após as cadeias. Não, ele não está preocupado com isso não, de sair da cadeia. Não era isso que Paulo está preocupado.
Paulo estava preocupado com as pessoas que estavam lá fora, para que elas se mantessem firmes, lutando o bom combate, guardando a fé, esperando em Cristo. Se ele realmente, nessas circunstâncias, não podia falar sobre isso, esquecer do passado e avançar para o alvo, quanto mais nós, que muitas vezes, irmãos, estamos apenas enfrentando os desafios do dia a dia. Cada dia. E muitas vezes as coisas acontecem. Ah, pastor, minha vida acontece todos os dias. Ah, esse mês a minha vida está complicada. Coloque nas mãos do Senhor. Entregue tudo a Ele. E Ele fará muito mais do que você pedir. Só precisamos colocar na vida dEle. Coloque na mão dEle. Para que você possa enfrentar o dia a dia. O convite de Deus para nós é: solte a âncora do seu passado, para que assim o seu barco possa navegar livremente. Largue, solte a âncora, desprenda tudo, deixe o barco caminhar. Deus vai direcionar a sua vida. Sabe aquele cantinho que estava ali? A música que cantamos agora ali, que todo mundo cantou. Os discípulos desceram, foram na frente de Jesus, eles pegaram o barco, entraram no barco. Jesus estava lá no monte. Ele estava vendo lá do monte a situação. E o barco começou a entrar em tempestade. E Jesus desceu, caminhou sobre as águas e chegou lá com os discípulos. E ficou apavorado. E Pedro disse assim: se és tu, me chama até a caminhar até ti. E Pedro vai lá caminhar com Jesus. E aí, quando ele olhou para as ondas, se afundou. Jesus, me salva. Jesus estende a mão e puxa Pedro de novo das águas. Às vezes as ondas, irmão, nos atrapalham a olhar para Jesus. Nós somos intimidados pelas circunstâncias do dia a dia. Esquecemos de olhar que o Salvador está conosco a cada momento. Não deixa nos afundar. Por isso que Paulo está falando: olhe para o autor consumador da fé. É ele que diz, é ele que se importa. Não se importa, irmão, com o que houve ontem. A graça foi suficiente para os nossos erros, irmão. A graça foi suficiente. A misericórdia cobriu todas as nossas falhas. Amém? Cobriu. O poder de Deus, irmão, é maior do que o nosso fracasso. Amém? É muito maior. Esse é o poder de Deus. Está acima de tudo. O melhor de Deus, irmão, para a sua vida não está atrás de você. Está na frente. Porque Ele criou o futuro. O futuro não pertence. Não pertence. Pertence a Ele. Ele sabe do amanhã. Somente Ele sabe. O coração do homem pode fazer muitos planos, mas a resposta certa vem do lado do Senhor. Deus tem a resposta para amanhã. Amanhã, a minha mulher fica chateada comigo assim. Até minha filha: pai, nós vamos fazer isso aqui, tu vem para cá? Minha filha: não sei se eu vou estar aí. Não sei. Se Deus permitir, eu vou estar aí. É Deus que permite, irmãos. Não somos nós. Não podemos fazer o futuro. O futuro pertence a Deus. Eu só sei o agora. Só sei esse momento. Porque o demais muda diante de nós. Ele preparou o nosso futuro, irmãos. É Ele que preparou o futuro de cada um de nós. Deus quer o melhor para você. Que nós possamos, como Paulo, viver, irmãos, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avanço para que estão diante de mim. Prossigo para o alvo. Eu preciso manter esse foco, irmão. Esquecendo das coisas que ficam para trás, olhando para o alvo. Prossigo para o alvo. E é isso que cada um de nós precisa fazer. Então, eu conto a você, 2026, irmãos, nós temos que pensar nesse versículo, caminhar com Jesus, olhar para o autor e consumador da nossa fé, caminhar olhando para o foco, não perder de vista, mas caminhar. Deixe de olhar para as circunstâncias, não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Deixe de olhar para as pessoas, não olhe para as pessoas. Se você olhar para ajudar, amém. Mas se você condenar ou criticar, não faça isso. Olhe para o Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai trabalhar na sua vida. Fale com Deus. Fale agora, baixe sua cabeça. Fale com Deus agora. Fale com Deus: Senhor, eu preciso trabalhar na minha vida. Vamos estar orando. Baixe sua cabeça. Fale com Deus: Senhor, meu coração está assim. Tem coisas que eu preciso apagar da minha mente. Eu preciso tirar da minha vida. Eu preciso ajudar alguém que eu tenho raiva. Estou perdido. Eu não consigo perdoar. Eu não consigo perdoar a mim mesmo pelo que eu fiz. Mas eu quero caminhar contigo hoje. Eu quero que tu renove as minhas forças hoje. Que tu renove meu pensamento. Me dê coragem para caminhar olhando para ti sempre. Não olhando para as circunstâncias, mas olhar para ti, Senhor. Cuide de mim. Pai querido,
Nessa noite, Pai, nós estamos aqui, colocando nosso coração diante do teu altar, porque somente tu, Pai, tem poder para fazer isso. Só tu, Pai, pode mudar os nossos pensamentos, as nossas conclusões dessa vida. Somente tu, Pai, tem poder de quebrantar o nosso coração, de encher de amor, de misericórdia, Pai, e de perdão. Nós confiamos em Ti, Pai, sabemos que Tu, ó Deus, através da palavra que é poder, ó Deus, também pode alterar a nossa direção, Senhor. Que Tu cuide de cada um de nós, que Tu olhe para cada um de nós, que o amanhã, Pai, que pertence a Ti, possa ser claro para nós, conforme a Tua vontade, que nós possamos caminhar amanhã confiando somente em Ti, não naquilo que somos, não naquilo que temos, não naquilo que nós possuímos, mas naquilo que Tu realmente tem para cada um de nós, Pai. Olha para nós nessa noite. Ainda de cabeça baixa, irmãos. Ainda. Se você tenha um pensamento hoje de conhecer Jesus, e eu quero entregar, pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Você não conhece Jesus? Pastor, então levante sua mão, eu quero orar com você. Alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus hoje? Eu não vou demorar. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero conhecer mais Jesus. Eu quero compreender mais os seus planos para minha vida. Há alguém aqui nessa noite? Só levante sua mão, dê só um sinal. Eu vou estar orando com você. Não vou trazer você aqui. Mas vamos baixar a cabeça. Pai querido, Tu conheces o coração de cada um. Tu sabes a necessidade de cada um. Nós colocamos diante de Ti cada coração aqui. Cada clamor que está sendo feito, Pai. Cada momento que está sendo colocado diante do Teu altar. Que Tu, ó Deus, sonde o coração, examine e faça a Tua vontade em cada um de nós, Pai. Nós carecemos de Ti, Pai. Que a Tua graça e a Tua misericórdia abundem sobre cada um de nós, Senhor, para que nós nos tornemos verdadeiramente discípulos Teus, Senhor Jesus, caminhando na Tua presença sempre. Perdoa nossos pecados, tem misericórdia de nós e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Vamos cantar louvor, irmãos.